Desde quando começou, levante as suas mãos só para me ver aqui o tanto de irmão que teve o contato e deu positivo. Não tenha vergonha não, se você tiver também não tem problema. Quem pegou Covid aí, levante a mão, por favor. Amém? Irmãos, eu não sei quantos mais pegaram, mas eu fui um deles que tive Covid. E a minha esposa também. Minha esposa ficou pior do que eu. Só que pela graça de Deus, deu tudo certo. Só que o que eu queria trazer com isso e fazer um paralelo de Joel com essa reflexão. Irmãos, alguns irmãos testaram positivo para Covid. Só que para que você possa passar pelo Covid, primeiro, você precisa seguir alguns requisitos, algumas receitas, algumas orientações. Qual delas? Deu positivo, se isola, depois toma as medicações, depois se alimenta direito, se hidrata e assim por diante. E quem não obedece, acaba depois que passa o Covid ter efeitos colaterais. Tem pessoas que ficaram com efeitos colaterais porque não seguiram algumas orientações. Claro que tem algumas que têm problemas de asma e assim por diante, isso se tornou mais difícil. Só que eu queria trazer isso também para esta palavra. Quando nós não seguimos alguns requisitos, algumas receitas dos médicos, tem consequências para as nossas vidas. E assim não é diferente nas coisas de Deus. Quando não seguimos os requisitos da palavra de Deus, quando não seguimos os mandamentos da palavra de Deus, o que acontece? Tem efeitos colaterais sobre as nossas vidas. E aí eu queria destacar aqui 4 coisas diante desse versículo. Eu vou pregar somente em cima desse versículo. E a primeira delas que o Senhor fala, olha só no capítulo 2, versículo 2. Ainda assim, agora diz o Senhor, convertei-vos a... Não fecha a tua Bíblia, por favor, continua com ela aberta. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão, se nós queremos ter um ano de 2023 próspero, abençoado, cheio da providência, da mão, da unção de Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos voltar para Deus. Porque infelizmente nós ainda não entendemos o que é se voltar de coração para Deus. E é tão interessante que os outros 4 anos Deus me deu uma palavra profética. O ano passado, não sei se vocês lembram, eu falei sobre a águia. Lembra? Da águia, quem estava aqui. O ano retrasado eu falei sobre os planos de Deus. E este ano orando, o Senhor não me deu uma palavra profética, mas me deu esse texto. E eu não sei se você vai compreender. Deus aqui não chama o seu povo somente para se voltar a Ele, mas Deus, Ele detalha como deve ser essa volta. Porque uma coisa é eu ouvir de Deus que eu preciso se voltar para Ele, uma outra coisa é Deus detalhar. Deus não só fala o diagnóstico da doença, mas Ele dá a receita para que você possa passar por essa enfermidade espiritual e se voltar para Ele. Como assim, pastor? Eu falei do Covid, irmãos. Para a gente se recuperar, nós não podemos nos recuperar de qualquer jeito, do nosso jeito. Mas tem alguns requisitos, algumas medicações que precisam ser tomadas, algumas orientações que precisam ser obedecidas. E Deus aqui, Ele não apenas fala do jeito que você precisa se voltar para Ele, mas Ele dá algumas direções para as nossas vidas. Vocês estão aqui comigo? Amém? Quem está aqui? Amém? Em primeiro lugar, a palavra está dizendo assim: convertei-vos a mim. É uma volta pessoal, não está falando para o outro se converter, está falando para nós se converter ao pastor. Vocês estão aqui comigo? É para nós se converter às outras pessoas? É para nós se converter a outros deuses? É se converter ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos reis. Por que, irmãos, nós precisamos se voltar ao Senhor? Porque, irmãos, eu não sei vocês, a sensação que eu tenho é que durante o ano de 2022 eu fui muito falho com Deus. Eu precisava dar mais, eu precisava me entregar mais, eu precisava me doar mais, e eu creio que eu fui muito falho com Deus. E o que Deus requer da minha vida, o que Deus requer deste ministério da tua vida, é uma volta pessoal para Deus. Só para que você entenda, Leslie Allen, ela diz que o povo de Deus é como o filho pródigo, que precisa voltar ao lar da casa do pai. Eu vou repetir. Leslie Allen diz
que nós, o povo de Deus, somos como o filho pródigo. Precisamos nos voltar para a casa do Pai. Mas não é somente virar as costas e voltar. É voltar de todo o coração. É voltar quebrantado. É voltar diferente. É voltar de uma forma que o Pai vai nos ver e vai estar de braços abertos. Você continua sendo meu filho. Você não morreu. Você não é bastardo. O que você precisa entender é que eu quero você na minha casa, na minha presença, debaixo das minhas asas. Eu sei, irmãos, fazer algumas perguntas. Para quem foi anos de lutas? Levanta a mão. Para quem foi anos de tribulação? Para quem foi anos de deserto? Todo mundo vai levantar. Porque não foi fácil. Eu sou um deles. Só que nós precisamos cair em si mesmo, irmãos. Mesmo nós sendo falhos, passando por lutas, por desertos, por tribulações, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem cuidado, mesmo com as nossas falhas, com as nossas limitações, as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre as nossas vidas. Então eu não sei vocês, eu creio que este ano foi muito bom, mas eu creio e profetizo sobre a minha vida e sobre a tua vida, que o ano de 2023 será o melhor ano da sua vida, será o melhor ano deste ministério, será o melhor ano da tua casa, será o melhor ano da tua família, será o ano mais abençoador da tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? E isso não é um jargão do pregador. Isso vai depender de como nós vamos ouvir essa palavra esta noite. Como assim, pastor? Irmãos, para o filho pródigo voltar para a casa do pai, ele precisou reconhecer que na casa do pai tinha mais pão do que aquelas bolotas de porco. Irmãos, nós precisamos entender que como filho pródigo nós precisamos voltar para a casa de Deus, e não apenas uma tristeza pelo pecado, não apenas um arrependimento, mas nós devemos ir, irmãos, acompanhado de uma sincera e urgente quebrantamento, de reconhecermos o quanto nós dependemos de Deus. Eu não sei, talvez você veio aqui, eu vou no final do ano que o pastor vai me trazer uma palavra abençoadora. Mas eu não sei para vocês, para mim essa palavra abençoadora, porque eu preciso me voltar mais para Deus, eu preciso me converter mais para Deus, eu preciso melhorar com Deus. E eu não sei se você está entendendo, se nós queremos ter um ano abençoado, a primeira coisa é ter o Senhor, e para ter o Senhor nós precisamos nos converter ao Senhor. Vocês estão aqui comigo? Amém? Então, irmãos, nós temos que virar as costas para o pecado, nós temos que, voltar a face para quem? Para Deus. Eu sei que foi um ano difícil, de muitas lutas, talvez você escorregou por alguns momentos, mas esquece o teu passado, esquece as bolotas, esquece o dinheiro que você gastou como filho pródigo, esquece o tempo que você perdeu de estar na presença de Deus, e recomece na presença de Deus. Ontem nós estávamos aqui, eu ouvi o irmão falando assim, falei, irmão, poderia ter dado mais. Então que Deus possa ajudá-lo a realmente se doar mais, porque você não sabe como é importante uma pessoa que se devota ao Senhor, que se converte ao Senhor. Ele tem prazer de usar, ele tem prazer de abençoar, ele tem prazer de abrir portas, irmãos. Porque se a Bíblia diz que Deus abre o sol e a chuva tanto para o injusto como para o justo, imagine para aqueles que são obedientes. Você está compreendendo aqui essa noite? Então, irmãos, não é apenas um retorno para a igreja. Não adianta você só voltar para a igreja, não adianta você só vir para o templo. O templo não é milagroso, é nós nos voltarmos para Deus. Convertei-vos a mim, é o Senhor está usando Joel. Joel não está falando em nome dele, mas está falando em nome de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é uma volta pessoal. Não adianta, Lucas, você falar assim, Andressa, você precisa se voltar para Deus. Não, você precisa se voltar para Deus. Não adianta eu falar para minha esposa Tatiane, você precisa se voltar para Deus, porque é uma volta pessoal. Muitas das vezes nós queremos que os outros se voltem para Deus, mas nós não nos voltamos para Deus. A minha esposa já deu um testemunho aqui, e nós gostamos muito de falar do que acontece conosco. Não é da comida, tá, irmã? Não é da comida. E ela falou que durante um bom tempo ela ficou tentando me mudar, tentando colocar na minha cachola, um pouco às vezes dura, que eu precisava mudar. E havia muito atrito. Chegou um momento que ela ouviu o Espírito Santo, ela falou assim, eu preciso mudar. E eu não estou falando aqui para engrandecer ninguém,
Mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é uma grande mulher de Deus, uma grande companheira, uma grande auxiliadora, se dedica na obra de Deus. Quando tem que falar a verdade para o pastorzinho aqui, ela puxa a orelha, que meus filhos sabem disso. Mas o que eu aprendo, irmãos, que ela não esperou eu mudar para ela mudar. E agora isso me constrange, porque eu preciso mudar a cada dia. E é isso que o Senhor quer, irmãos, uma volta pessoal para Deus. Não queira que teu irmão que está sentado do teu lado se volte para Deus, para que esta igreja flua, para que nós possamos romper barreiras. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa se entregar para Deus. Segunda coisa que eu aprendo, nesse mesmo versículo, não é uma volta, sabe, só no raso, é uma volta com profundidade. Olha só, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é uma volta com profundidade, sabe, não é apenas de lábios, porque a Bíblia vai dizer que Deus fala em algum momento que o meu povo me louva de lábios, mas a sua vida não condiz. Nós não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui, esse povo desse contexto de Joel vivia uma vida nos seus prazeres, nas suas regalias, e queria experimentar o sobrenatural de Deus, e por isso que Deus não estava abençoando eles. Por isso que Deus fala, se convertei a mim, mas se converta de todo o vosso. O que Ele está querendo dizer, que é de fora para dentro ou de dentro para fora? É isso que Deus quer de mim, de você, para que nós possamos ter um ano abençoado, é de dentro para fora. De dentro para fora. Não tente mostrar para as pessoas que você está mudando, mostre para Deus que você está mudando. Não volte para Deus por fora, volte para Deus por dentro. Não tente agradar as pessoas, agrade somente a Deus. Irmãos, o que Deus está querendo dizer com isso? Então, pastor, o que Deus está querendo dizer? Esse arrependimento é profundo, ele deve ser autêntico. Nós temos que tirar o verniz espiritual, irmãos. Os irmãos sabem aqui o que é verniz, não é isso? Já tem lá a cor da madeira, o que ela vem? Dá um brilho. Mas se por dentro tiver oco, ela vai esconder por um tempo, não vai? Mas depois o que acontece? Aparece, apodrece. Nós temos que tirar, desculpa, irmãos, eu sei que você queria ouvir uma palavra abençoada, mas nós precisamos tirar, irmãos, aproveitar que está finalizando o ano, tirar esse verniz espiritual. Precisamos nos voltar para Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, lá em Salmo 51:7, você não precisa abrir, vai dizer assim, ó, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará Deus. Deus despreza tudo, mas um coração contrito, quebrantado, Deus, Ele se agrada. Deus, Ele tem prazer, irmãos. Então o que eu aprendo aqui, pastor, Deus vê o exterior ou vê o coração? Vocês estão aqui? Deus vê o exterior ou vê o coração? Já estou quase acabando, então participa comigo. Muitas pessoas, irmãos, presta atenção que eu vou te falar, para todos. Muitas pessoas no momento de emoção, após um culto de jovens, após um encontro com Deus, após uma vigília, após um retiro, eles emocionalmente fazem promessas lindas no final de ano, culto de final de ano. Nós prometemos muita coisa para Deus, que eu vou jejuar, eu vou orar mais, eu vou testemunhar mais, eu vou ler mais a Bíblia, e na primeira semana nós não fazemos nada. Nós temos que parar de trabalhar com emocionalismo, temos que trabalhar na realidade. Não prometa para Deus aquilo que você sabe que não vai cumprir, que não tem nem o desejo de cumprir, porque o que Deus quer é sinceridade. Se for, vai pouco, mas vai de coração. Pare de querer enganar as pessoas. Muitas das vezes fazemos votos com Deus, irmãos, que se Deus fizer eu vou fazer isso, isso e isso, e Deus pela sua infinita misericórdia às vezes faz, e a primeira coisa que você faz é sair da casa de Deus, como se Deus fosse obrigado a te abençoar. Irmãos, nós não podemos honrar Deus somente com os lábios, e negar com as nossas vidas, irmãos.
Então não se volte para Ele da boca para fora, se volte de coração. Irmãos, infelizmente tem pessoas que se voltam para Deus só nos momentos de leito, nos momentos de morte, nos momentos de dificuldade, de deserto, quando precisa de uma bênção. Nós temos que buscar a Deus não por aquilo que Ele pode oferecer, mas por aquilo que Ele é. Ele é o dono de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele deve ser dado tudo. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Nós devemos o buscar por aquilo que Ele é. E Ele, pela sua graça e infinita misericórdia, Ele vai derramar sobre nós aquilo que nós precisamos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas falam assim: eu vou para o culto de sexta, que é o culto de libertação. Eu vou para o culto de tal dia, que é o culto disso. É o culto de portas abertas. Como se Deus tivesse uma varinha mágica, ou a lâmpada que Ele deixa lá e você e tem direito a 3 pedidos. Esse povo, irmão, só pensava nos seus próprios desejos. E eu vou falar para vocês, irmãos, enquanto nós não nos voltarmos para Deus de coração, tem muitas coisas que ainda Deus tem para fazer na nossa vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu falo, irmãos, porque essa palavra bate primeiro aqui. Eu preciso melhorar muito, porque este ano eu falei muito com Deus. Eu preciso melhorar muito na minha intimidade com Deus. Irmãos, o que Deus quer de nós é que nós nos voltemos inteiramente para Ele. Terceira coisa e penúltima que eu aprendo aqui, ainda no versículo 12, que é só Ele, é uma volta com jejum. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum. Irmãos, como eu falei, todo ano nós temos trazido uma palavra profética, que Deus vai abrir porta, você vai ser como águia. Eu creio que alguns irmãos foram como águia aqui em nome de Jesus. Mas direção do Espírito Santo, como eu sempre tenho orado, e dessa vez, irmãos, o Senhor me incomodou demais, para que você, para que essa igreja possa voltar a levar a Deus a sério, irmãos. E Ele está dizendo: isso é com jejuns. Eu não quero que você levante a mão, mas nós tivemos quantas terças-feiras desde o início do ano até hoje? Quantas terças-feiras você jejuou junto com esta igreja? Esse ministério, para você que não sabe, está aqui visitando, está chegando, toda terça-feira nós jejuamos. Toda terça-feira nós jejuamos. Seja aqueles irmãos que aguentam o dia inteiro, aqueles irmãos que aguentam até a hora da segunda refeição, aqueles irmãos que vão mais além. Mas toda terça-feira tem jejum nesta igreja. Aí a minha pergunta, de todas essas, não sei fazer as contas, mas de todas essas terças-feiras, quantas você jejuou? E eu não estou falando de jejuar por barganha, eu estou falando de jejuar em favor do ministério, da igreja, de almas, de famílias. Por que isso, pastor? Porque, irmãos, eu aprendi uma coisa: antes de Deus restaurar, nós precisamos ser tomados, sabe, por um sentimento realmente de culpa, de quebrantamento do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Calvino disse de quem jejua, Calvino diz assim, João Calvino: quem jejua tem pressa. E eu não estou falando de pressa de barganha. Quem jejua está dizendo para Deus que se voltar para Deus é mais importante e é mais urgente do que o seu próprio corpo. Quem jejua está dizendo para Deus: ó Senhor, o teu pão, que é o pão vivo, é mais importante do que o pão da terra. Deus deve ser, irmãos, para nós o mais importante do que o pão de cada dia. E eu estou falando só de uma vez, mas para que você aprenda, os judeus jejuam 3 vezes por semana. Irmãos, nós precisamos voltar a jejuar. Eu estava ouvindo uma palavra hoje, e o jejum está ficando uma coisa banal, sabe, não faz parte mais da vida de um crente. Aqueles crentes que jejuavam 1, 2, 3 dias, ou o dia inteiro para orar, para separar para o Senhor. Nós não fazemos mais isso. Mateus 4,4 vai dizer assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da onde? A boca de Deus. Então, irmãos, e Ele está querendo dizer, ó, você não precisa sempre do pão da terra, você precisa em algum momento se alimentar do pão do céu. Então, o jejum, ele é um instrumento de mudança. E essa mudança não é em Deus, é em
É em quem? Em nós. Irmãos, muitas das vezes nós achamos, obrigado, que o jejum muda Deus, mas o jejum muda nós. Então, o jejum leva você a um quebrantamento, uma humilhação. E eu quero que você olhe para mim aqui, por favor. Olhe para mim, eu vou te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você jejuou? Com propósito para a glória de Deus, sem pedir nada em troca, somente porque você é crente, porque você é um cristão. Porque o jejum, irmãos, leva a gente a ter mais gosto pelo pão do céu. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer assim: portanto, eu quero comais, eu quero bebais, façais para a glória. Então, se comer e beber é para a glória de Deus, imagine o jejum. Vocês estão entendendo? Então, o que eu aprendo aqui, irmãos, o jejum também deve ser para a glória de Deus. Então, o jejum deve fazer parte da sua agenda. O jejum, qual a diferença, pastor, entre comer e jejuar? A diferença, irmãos, é que quando nós comemos, nos alimentamos do pão da terra, que é o símbolo do céu, eu entendo. Mas quando nós jejuamos, nós nos alimentamos da própria essência do céu. Você compreendeu aqui? Talvez alguns não vão gostar, principalmente os jovens, né? Vocês conseguem jejuar, jovens? Aí, tá vendo? Aí. Cadê o Robson? Eu vou pegar o Robson, Janaína, dar uma surra neles. Vou colocar um propósito para eles, fazer esse jovem jejuar. Então, irmãos, ele se concentra quando ele está jejuando nas coisas carnais ou nas coisas espirituais? Vocês estão aqui comigo? Quando você jejua, você está se concentrando em quê? Nas coisas carnais ou espirituais? Então, irmãos, nós precisamos entender. Você é um ser espiritual também. Você tem algo que se chama Espírito Santo dentro de você, e ele precisa se alimentar. Eu não sei porque Deus bateu muito nessa parte do jejum, irmãos. Eu sei que você vai falar assim para mim: pastor, a Bíblia diz que quando jejuardes, lava o teu rosto para que ninguém veja. Isso é um jejum individual, mas Joel, se você ler agora comigo, olha só, tua Bíblia aberta 2,15, há jejuns que são coletivos. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Ele está falando para toda a congregação jejuar junto. Então há jejum sim que nós jejuamos sozinhos, só nós, ninguém fica sabendo. Mas há jejum que é coletivo, para um ajudar o outro. Então, irmãos, esse jejum tem que provocar em nós uma relação, uma mudança dessa relação com Deus e relação com as pessoas. Irmãos, eu não sei vocês, eu sou um ser que quando estou com sono e com fome, tenho dó da minha esposa e dos meus filhos. O negócio é trash, para quem me conhece sabe que eu fico bravo virado no girar. Mas esses dias eu consegui fazer um pouco a mais do jejum. Irmãos, quando chegou assim eu comecei à meia-noite, quando foi chegando assim umas 7 horas da noite, o negócio parecia que eu vi um hambúrguer. Até os meus filhos. Sério mesmo, gente. Só que aí eu fui conseguindo resistir, daqui a pouco isso foi me acalmando. E eu consegui ficar mais calmo do que quando eu estou com fome. E o que eu aprendi com isso? Que se você consegue resistir esse período, Deus ele começa a trabalhar na sua vida. Ele começa a mudar a sua vida. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Eles estão tudo com sono, né? Comeu demais. E agora está assim, né? Mas já estou quase acabando. Então, irmãos, nós precisamos entender. Eu vou lembrar para você biblicamente a importância do jejum, para que você entenda. Olha só, vai dizer que o rei Josafá convocou toda uma nação para jejuar e o Senhor deu livramento. Vai dizer que a rainha Esté convocou todo o povo judeu para jejuar 3 dias, e Deus reverteu uma situação que era a pena de morte, e Deus mudou a história, irmãos. Então o que eu aprendo aqui, irmãos, vocês lembram da cidade de Nínive? Quando Jonas prega e eles jejuam, o que acontece? Deus muda a história deles ou não muda? Então, irmãos, era para Deus acabar com aquele povo, e Deus vai lá e muda a história. Então o que eu aprendo aqui, irmãos, eu falo para nós: jejum é bênção de Deus para as nossas vidas. Irmãos, Charles Spurgeon fala assim, ó, ele diz que as nossas temporadas de oração e jejum no tabernáculo têm sido na verdade dias de elevação. Nunca a porta do céu esteve mais aberta, e nunca os corações esteve mais próximos de Deus. Quando você jejua, Deus abre o céu sobre a tua vida, e Ele abre os corações ao teu redor.
Eu vou dar uma reflexão aqui bem breve para os irmãos. Vai dizer que veio um pastor da Coreia, aqui no Brasil, e ele trabalhava arduamente na sua igreja, presta atenção, e ele não via crescimento da igreja. Ele pregava a verdade e a igreja não crescia, irmãos. E ele começou a se perguntar o porquê daquilo, até que um dia o Senhor pegou ele e falou: você precisa ter mais intimidade comigo. E esse pastor então resolveu fazer 40 dias de jejum. Ele comunicou à igreja, comunicou à sua família, foi para o monte, ficou lá 40 dias, jejuando, orando e lendo a Bíblia. E aí vai dizer, irmãos, que este pastor, nos dias 18 até o dia 24, deu uma fraqueza tão imensa nele que ele quase desmaiou no monte sozinho. E ele ficou preocupado, só que ele resistiu e conseguiu vencer. E vai dizer, irmãos, que do dia 25 até o dia 40, ele falou que uma paz reinou nele tão grande, que parecia que o céu estava pertinho demais dele. E aí ele terminou o exercício de oração, jejum, leitura da palavra, voltou para a igreja, começou a pregar as mesmas mensagens que ele pregava. Irmãos, Deus fez um reboliço. Essa igreja que estava estagnada, ela mudou de uma igreja pequena para 6.000 membros, por causa de um jejum para a glória de Deus. Agora imagine se toda uma congregação, às terças-feiras, resistia ao cafezinho pretinho de manhã, resistia ao pãozinho ao almoço, e começar a orar, interceder, jejuar, dar as mãos aonde que estão, jejuando, orando. Você imagina o que Deus pode fazer com toda uma congregação? E aí, irmãos, ele vai dizer que ele pregava e as pessoas vinham lá da rua se quebrantando, se ajoelhavam: eu quero reconhecer Jesus, eu quero aceitar Jesus. Porque aí já não era mais só ele pregando, era Deus trabalhando nos corações. Quarta e última coisa que eu aprendo, irmãos, deve ser uma volta com quebrantamento. A Bíblia vai dizer que ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto. Com choro e com... Então, irmãos, uma outra coisa que nós precisamos entender: a restauração espiritual, ela vem com choro, com lamento, com lágrima. Pode ver, quando o Espírito Santo começa a quebrantar, você não resiste. Por quê, irmãos? Porque ele provoca isso. Ele mostra as nossas fraquezas. E eu não estou falando de um choro emocional. E sabe qual é o problema? Eu vou falar para você aqui, desculpa, vai doer. Você tem chorado por tantas coisas fúteis que não merecia o teu choro. E aí hoje talvez eu e você estejamos secos, não temos mais lágrimas para chorar na presença de Deus, porque já gastamos as nossas lágrimas aonde não era para ser gasto. Forte isso, vocês não acham? Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Eu quero fazer algumas perguntas. Será que nós temos chorado como Jacó chorou no Jaboque, buscando a restauração da sua vida? Será que nós temos chorado como Davi chorou ao ver a sua família sendo saqueada pelo inimigo? Será que nós temos chorado quando Neemias viu o muro destruído, a cidade destruída? Será que nós temos chorado, irmãos, como Jeremias chorou ao ver aqueles jovens todos caídos, todos, sabe, as crianças tinham sido devastadas? Será que nós temos chorado como Pedro quando negou Jesus 3 vezes? Ou será que nós temos chorado como Lázaro, como Jesus quando viu Lázaro morto, quando ficou sabendo da notícia? E a Bíblia vai dizer aí, Jesus chorou. Irmãos, está na hora de nós nos voltarmos para Deus. Sabe, está na hora da gente, sabe, entender a realidade. Se nós queremos ter um ano abençoador, nós temos que parar de brincar com Deus, e parar de brincar de ser Deus. Vocês estão aqui comigo? Irmãos, eu não estou bravo, é a palavra que Deus me deu, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu glorifico aqui a casa de Deus cheia, mas eu quero que Deus esteja feliz dela cheia de todos, cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, você já imaginou quantas almas tem lá fora
que se nós estivermos no jejum, na oração, na conversão, quantas almas nós seremos instrumento para elas saírem das garras de Satanás? Irmãos, é tempo de nós chorarmos. É tempo de nós mostrarmos quem nós somos, tirarmos as nossas máscaras. E eu não estou falando de máscara da falsidade, eu estou falando daquela máscara que nós nos mostramos tão fortes. Aconteceu algo comigo, eu não vou chorar. Obrigado, viu, minha esposa? E nem minha família sabe o que aconteceu comigo esses dias. Eu tive um particular com Deus muito tremendo, irmãos. E eu não conseguia falar nada para Deus. Eu estava dirigindo, eu fiquei até com medo, eu parei o carro. Eu só chorava, irmãos. E não era choro de cair lágrima, era choro de gritar, irmãos. Eu fechei os vidros, para as pessoas não acharem que eu estava passando mal, que eu estava doido. Irmãos, eu entendo isso como um agir de Deus que eu preciso melhorar. Porque às vezes a gente quer passar uma imagem tão forte, e na real, no fundo, não está assim. Este povo aqui queria mostrar para Deus que eles estavam bem, felizes. Só que Deus começou a reter as bênçãos. E aí Deus usa Joel e fala assim: se vocês não se converter a mim de todo o vosso coração, com jejum, com pranto, com choro, não vai adiantar nada. Só para que vocês entendam, eu preguei um versículo, eu queria levar até o 17, mas Deus vai me dar uma outra oportunidade. Então não sei se você está entendendo o que Deus está falando contigo esta noite. Deus quer te usar em 2023, Deus quer te abençoar, Deus quer abrir porta que está fechada, Deus quer te dar chave de porta que só você sabe, mas para isso você precisa compreender esta noite, que você precisa se voltar para Deus, você precisa se converter a Deus, eu preciso, nós precisamos, e isso é com jejum, é com choro, é com pranto, é com sinceridade, irmãos. Vamos parar de brincar com Deus, vamos parar de brincar de ser crentes. Jovens, eu sei que é gostoso, às vezes a emoção, mas Deus quer mudança, Deus quer transformação, Deus quer usar vocês como flecha nessa terra, mas vocês precisam compreender essa palavra. Vocês acham que estão sendo usados por Deus? Deus tem muito mais para a vida de vocês. Eis, Deus está enxergando longe, mas você precisa tomar posse dessa palavra. Igreja, Cristo vive em nós. Deus tem planos maravilhosos para vocês. Deus quer alargar as portas, e não é para que ela fique larga para que entre muita gente, é alargar para que você alcance outras almas, quer estender o terreno, mas isso vai depender de cada um de nós. Entenda por que você ainda está neste ministério, porque Deus te mandou para esse ministério. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Antes de eu orar com você, eu vou agradecer quem está em casa assistindo. Ajude a gente aí, se inscreva no nosso canal, mande para mais pessoas, mande naquele grupo de WhatsApp, nem seja para indireta, mas mande, por favor, né? Dá um like. Mande para outras pessoas, fala um quanto tem uma palavra boa neste canal aí. Pessoal, me ajuda aí, 1, 2, 3, fala assim, se inscrevam, me ajuda aí, vai. 1, 2, 3. Se inscrevam. Vendo a igreja, ó, vocês não estão vendo, mas a igreja está aqui, ó, clamando para vocês nos ajudar aí. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha um ano abençoado em nome de Jesus.